Desculpa, pessoal, a iluminação não está muito legal para mim. Acho que é isso. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo Srimati Bhagavatam, canto 1, verso 17. Arjuna, quem o Senhor infalível guia na forma de amigo e quadrigário, satisfaz assim a querida dama com essas declarações. Então ele vestiu sua armadura, muniu-se de armas mortais e, subindo em sua quadriga, saiu ao enlaço de Ashwatthama, o filho do seu mestre marcial. Repetindo o verso 17. Arjuna, quem o Senhor infalível guia na forma de amigo e quadrigário, satisfez assim a querida dama com essas declarações. Então ele vestiu sua armadura, muniu-se de armas mortais e, subindo em sua quadriga, saiu ao enlaço de Ashwatthama, o filho do seu mestre marcial. O verso 18. Ashwatthama, o assassino dos príncipes, vendo ao longe que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga, tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida, assim como o Brahma fugiu com medo de Shiva. Repetindo o verso 18. Ashwatthama, o assassino dos príncipes, vendo ao longe que Arjuna vinha em sua direção com grande velocidade, fugiu em sua quadriga, tomado de pânico, simplesmente para salvar sua vida, assim como Brahma fugiu com medo de Shiva. Jai. Verso 17. Iti priyam valgu vichitra jalpai sa santadvaidva chuta mitra sutha anvadravadam shita ugradhanva kapidvaju kuru pudram ratena. Verso 18. Tam apatantam sabilaksha dhurat kumara hoti vignamanaratena parandravat prana paripsur urvyam yavad gamam rudrabhayad yathaka. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Shaksurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então aqui, para quem não seguiu os versos anteriores, houve uma grande tragédia, é que o filho do mestre de armas de Arjuna, que era Dronacharya, o filho dele, Ashvatthama, ele, como é que se diz? Ele quebrou uma lei dos guerreiros na época, na cultura védica, que eles no fim do dia, eles se retiravam e eles não atacavam os inimigos, traindo, atacando de surpresa, isso não se fazia, eles tinham muita nobreza naquela época, né, na cultura védica. Mas Ashvatthama, ele quebrou essas leis dos kshatriyas e foi lá, assim, escondido, e ele assassinou os 5 filhos de Arjuna, de Draupadi, né, que era a mulher, a esposa dele. Se chamava Ashvatthama, e era o filho do seu mestre marcial, Dronacharya. Então, Arjuna, ele imagina a mãe, né, Draupadi, quando viu as crianças todas decapitadas com uma espada, ficou assim, terrorizada, né? E Arjuna prometeu que ele iria matar Ashvatthama, que ele iria assassinar Ashvatthama, né?
Então, aí, quando Ashvatthama viu que Arjuna estava... Porque Arjuna era um grande guerreiro, era considerado o maior guerreiro da época. Quando Ashvatthama viu que Arjuna corria em sua direção para assassiná-lo, ele correu, morrendo de medo, né? Tomado de pânico. Ele sabia que Arjuna ia acabar com a vida dele. E, no fim, ele fala assim... É um exemplo, isso é uma história, está cheio de histórias, né? O Bhagavatam. Diz assim como Brahma fugiu com medo de Shiva, porque se conta que Brahma, ele começou a... Ele teve filhas, e as filhas eram belíssimas, e Brahma, de repente, não sei, ele começou a olhar, assim, de uma forma diferente uma das filhas dele. Então, Shiva ficou muito, muito irado com isso e começou a perseguir Brahma. Aí Brahma fugiu de medo. Ele está dando só uma comparação, assim, uma analogia, né? Que Shiva era poderoso e Arjuna também era poderosíssimo. Agora, voltando ao verso 17, nós temos aqui, nós podemos fazer uma analogia com a vida, porque diz assim, que vocês veem, né, Arjuna, ele vai se vingar, não é que ele vai se vingar, na verdade é um assassino, e assassinando né, o assassino das crianças, ele vai amenizar o karma terrível que Ashvatthama ele vai ter, né? Vai sofrer a reação por ter feito um tal ato tão covarde, tão mesquinho, tão horrível. Então, a violência, aqui a gente pode tirar assim, uma lição sobre a violência, né? Porque a gente ouve muito falar sobre paz, né? Todos estão procurando a paz, ninguém é pela guerra, né? Nenhum ser humano normal, sensível, é pela guerra, é pela violência. Mas, às vezes, a violência ela é usada para trazer a paz, né? E, por exemplo, no caso de a polícia, os militares, né, que eles precisam usar a violência para eliminar assim, alguém que é ruim, né, para a sociedade, que prejudicial para a sociedade, como traficantes, bandidos, serial killers, sei lá, né, ladrões. Então, eles usam da violência. Então, a violência, quando ela é praticada com justiça, com dharma, ela é muito necessária na sociedade, né? Porque, partindo do princípio que cada pessoa, cada ser humano, cada alma condicionada, ela recebe no nascimento ela se encaixa, tem quatro caixinhas que nós podemos nos encaixar no nascimento. E essas caixinhas, elas têm a ver com o corpo, com o personagem, não tem a ver com a alma. A alma, ela é transcendental às designações do corpo, né? Homem, mulher, preto, branco, intelectual, físico, manual. A alma, ela é transcendental, ela é para além de todas essas designações. Mas, como nós estamos condicionados, né? A consciência é condicionada ao corpo, e a gente precisa viver uma vida, e a vida ela é feita, o trabalho nos ajuda a evoluir, né? O trabalho é vital para poder, todos os obstáculos do trabalho, né, que a gente precisa se esforçar para ser melhor, para conquistar uma vaga numa empresa, né, fazer estudos, entrar na universidade, todas as dificuldades nos ajudam a purificar nosso egoísmo, nosso egocentrismo, nossa avareza, né, nossa preguiça, letargia, todos esses defeitos, né, essas contaminações que nos cobrem, né, mais ou menos de acordo com o nosso nível de evolução. Então, o trabalho, as responsabilidades, elas vão pouquinho a pouquinho purificar, né, o ser humano. Então, quando a gente pensa em espiritualidade, muitos pensam, vou me retirar da vida e vou ir para um ashram, uma comunidade, uma floresta, uma grota, para poder meditar, cantar mantras, contemplar e poder, assim, me libertar.
Mas isso pode ser uma grande ilusão, a menos que seja a sua natureza. Tem muitos raros, mas eles têm natureza de monge, de asceta, de yogi. É uma natureza que se adquire, né, que vem ou de vidas passadas ou que ela foi condicionada ao nascimento. Mas a maioria de nós não tem essa natureza. Então, é uma ilusão pensar que a gente, saindo, né, assim, abandonando as responsabilidades, a gente vai poder se libertar. Essa é uma grande ilusão. Tudo ao contrário, assumindo as responsabilidades. Então, essas 4 caixinhas são... você tem 4 naturezas: brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras. Os brahmanas são os eruditos, os intelectuais. Os kshatras são os guerreiros, os que protegem a sociedade, o dharma. Os vaixyas são aqueles que trazem o alimento, são os administradores, os comerciantes, os agricultores. E os shudras são aqueles que servem todas as outras classes. E são aqueles também que fazem trabalhos manuais, que limpam o lixo, enfim, que servem todo o resto das outras classes, né? Então, cada ser humano, a alma condicionada, ela se encaixa numa dessas caixinhas. Então, esse trabalho que você vai fazer, que você vai seguir, né? Essa caixinha, vai te permitir de evoluir, de se purificar durante a vida. Então, o kshatriya são os militares, os guerreiros, a polícia, né? Aqueles que protegem. Os kshatriyas, normalmente, um kshatriya que é justo, que ele tem a consciência elevada, ele vai usar da violência não com alguma motivação pessoal de maldade, mas ele vai usar dessa violência para poder proteger a sociedade, né? Então, a Bhagavad Gita, ela é baseada nisso, né? Desde o começo, a Bhagavad Gita foi falada num campo de batalha. Então, tem gente que pode se questionar, mas como? Vocês estão falando de sabedoria tão elevada, de amor a Deus, de espiritualidade, e a Bhagavad Gita começa num campo de batalha, né? Mas temos que entender que esse campo de batalha é a nossa vida, né? A vida é uma batalha, desde o nascimento, né? Eu costumo falar que, porque a gente fala de estresse, que a gente vive numa época estressante, está muito estresse, as pessoas morrem de estresse. Na verdade, se a gente for ver, desde o primeiro sopro, já a gente entra no estresse, né? Porque viver a vida nessa simulação é um estresse permanente, né? Doenças, perdas, perigos o tempo todo. Aqui no Brasil é o perigo de ser assaltado, em outros países não tem esse perigo, mas tem outros perigos, sempre tem perigo, a cada passo tem um perigo. Então, a gente não está livre de perigos. Então, a vida humana, ela é violenta, né, desde o nascimento. Ela é apaziguada com a beleza, com o avanço, o progresso tecnológico, ainda bem que nós temos, né, para amenizar o sofrimento, mas ela é calcada nos obstáculos, dificuldades, violência, né, o tempo todo. A entropia, que é a desorganização das partículas, é violento, né, envelhecer. Então, é um processo que ele envolve violência. Então, a paz, às vezes, nós temos que usar a violência. Assim, ó, essa palavra é relativa, tá? Por exemplo, você tem que ser muito firme com você mesmo, né, para controlar a mente, para poder se dedicar à meta que você quer. Você tem que usar a firmeza, a força, porque a mente ela é como um bicho selvagem, com uma criança mal educada, né? Ela vai te levar para a destruição. Se você só segue a mente, e a maioria das pessoas, elas são escravas da mente, a mente, ela dita, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, e a vida vira um inferno. Então, a gente tem que usar de firmeza, de força, para controlar a mente. É como a mãe, né, para quem é mãe aqui, às vezes,
né? Você dá muito amor para o seu filho, mas às vezes, muitas vezes, né? Você tem que precisar de firmeza. Amor, firmeza com amor, né? Para poder educar a criança, que ela se torne um adulto equilibrado, responsável. Então, a força, a violência, quando ela é usada com moderação e com justiça e com consciência, ela é muito benéfica. Da mesma forma, tem outro exemplo que eu vou dar, depois eu vou terminar. Por exemplo, um cirurgião. Um cirurgião, a gente é anestesiado, mesmo numa anestesia do dente ou qualquer parte do corpo, né? Mas se for ver, é uma violência, porque ele põe a faca, ele corta, tem sangue, ele corta aquele órgão que está podre, né? Que está assim, que está estragando o corpo todo, ou um dente, ou uma parte que está realmente violentando o corpo. Então ele usa a violência para tirar a violência, né? Um tumor cancerígeno é uma violência no corpo. Então, o médico, ele usa de violência para acabar com a violência, né? Aí, quando a gente acorda da anestesia, é tudo lindo, a gente foi salvo, é tudo maravilhoso, mas se a gente for pensar, é um processo violento, né? É como quando a carne, para produzir carne, tem muita violência, e assim vai, né? A gente pode falar durante uma hora. Então, só para voltar aqui, só, né, para entender que, então, a violência, ela é necessária para trazer a paz, usada com parcimônia, com justiça, com consciência, né? Então, nós devemos também lembrar disso e saber quando a gente deve usá-la ou não e em que proporção. E, nesse caso, ela vai ter um resultado benéfico. E aí Arjuna, ele matou Ashwatthama, assassinou, né? Porque realmente esse personagem era um câncer na sociedade, não podia continuar, certo? Então eu vou parar por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.